Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa apostila do segundo bimestre. Antes, eu quero fazer um pedido para vocês. Toda aula de arte eu começo com um mapa mental. Dessa vez eu não vou conseguir passar para vocês um mapa mental como eu faço na lousa. Então, eu vou pedir para vocês que tenham um caderno ou uma folha para vocês poderem anotar os pontos principais do conforme eu for falando, tá? E que vocês criem um mapa mental. Então, terminando o vídeo, monta seu mapa mental, coloca os tópicos, anota o que está sendo dito no vídeo e depois você vai postar para mim esse mapa mental lá no WhatsApp do grupo para eu poder te dar um ponto, tá? Então, você dessa vez que vai fazer o mapa mental e eu vou poder te avaliar e ver se você aprendeu direitinho. Vocês já fizeram várias vezes e eu sei que vai dar certo, tá? Então, a nossa apostila do segundo bimestre, ela vai inteiramente falar sobre o barroco. Então, nós vamos ver o barroco na Itália, o barroco no Brasil, o barroco na Holanda e as esculturas barrocas. Desculpa, às vezes saem uns latidinhos aí de cachorro, mas só porque eu tenho poucos, né? Então não tem como fugir disso. Mas a gente vai dando um jeito, vamos seguindo. Então, vamos lá, falar sobre o barroco. Então, o barroco é um estilo artístico que surgiu na Itália e se propagou por toda a Europa. Causou forte apelo emocional por meio dos seus contrastes, da abundância e da exuberância de linhas, cores, formas, sonoridades e gestos. O barroco é sensorial, dramático e emocional. Dramático vocês podem colocar bem grande assim no mapa, porque é extremamente dramático. Quando nós estamos de frente a uma obra barroca, parece que nós estamos de frente a um palco onde os atores de um teatro pararam a cena. Então, o gesto da obra, o gesto das imagens retratadas, né, das pessoas retratadas, eles são muito expressivos. Então, você consegue perceber na fisionomia, nos gestos que eles fazem, o que a obra está querendo mostrar. Como nessa obra que vocês estão vendo aí embaixo. As mãos erguidas, o semblante, o contraste de luz e de sombra, tá? A luz sempre vai estar no que é principal na obra, ok? E ela sempre vai estar em uma diagonal. Então, ela vai sempre estar em uma diagonal de luz. Então, a luz ela vai seguir um caminho, tá? Sempre a luz está no que é importante na obra. Então, presta bastante atenção nisso, tá bom? O primeiro artista que nós vamos falar dentro do barroco italiano, é o principal, é o Caravaggio. O Caravaggio é um artista italiano. Então, o barroco se opôs ao estilo renascentista, ao não, ao não idealizar nem corrigir as imperfeições da natureza, o que resultou no estilo naturalista, okay? Então é algo natural. Caravaggio representa de forma real e não como deveriam ser os seus personagens. Ele abusa do claro e do escuro e do uso da dramaticidade em suas obras. Então, realmente é dramático. Realmente nós temos a sensação de que esses personagens estão em uma cena teatral. E é tão expressivo que um grupo teatral realizou uma apresentação sobre essas obras. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Então aí, ó, a gente consegue perceber ao uso da luz. Então a luz está direcionada aonde? Está em Jesus, está em Maria, tá? E no ato em si da cena. O fundo, né, é todo preto e aí nós conseguimos ver a expressão do rosto, de sofrimento, de oração, de súplica. Nós conseguimos ver o gestual, ok? Então essa é uma característica muito forte na obra do Caravaggio. E aí, mais uma vez, a luz projetada no principal, que é Jesus. Tá? Então, nós vemos a musculatura do corpo, a posição de pernas, como realmente uma cena teatral. Vocês já conseguiram perceber isso, mas é bem... Okay? E aí tem um vídeo, nós vamos ver juntos, ele é um pouquinho longo, mas eu quero muito que você veja para você perceber como que esse grupo teatral
o Vivans, eles colocaram as obras do Caravaggio em cena. Então eles se produzem, eles vestem panos e no palco ali na hora eles se transformam em uma obra. Essa apresentação do Vivans já foi feita em museus da cidade, de vários museus da cidade, das cidades importantes da Itália. Já foi feito nas ruas, dentro de lugares públicos. Foi também feito dentro de apresentações importantes, tá? Então vale muito a pena você prestar atenção. Depois, todas as obras que forem apresentadas aí, eu vou mostrar para vocês em detalhes as obras do Caravaggio, ok? Vamos lá? Bem legal, né? Ah, esse grupo, ele consegue até na hora
da pausa, né, dramática, que é a hora do quadro, colocar a luz e a sombra. Se vocês conseguiram perceber que em alguns momentos a luz fica exatamente naquela parte mais importante da obra. Então, eu vou começar a mostrar para vocês as obras dessa apresentação. Alguns quadros eu consegui encontrar o momento do teatro e a obra, mas a maioria foi um pouco difícil. Mas acho que vocês vão conseguir lembrar. Senão depois dá uma voltadinha aí no vídeo que vocês vão conseguir ver, tá? Então aí nós temos essa obra, a gente consegue ver claramente em relação à luz, nas asas, né, e na escritura que ele está mostrando para o anjo. Então aí o momento da crucificação também, ó, que ele é crucificado, né, de cabeça para baixo. Então a gente consegue ver o momento que eles estão erguendo a cruz. Aí aquela obra de Jesus, né, que tem o semblante de desespero na hora que ele é retirado da cruz. Então também é bem nítido isso, o gestual, né? Aí também a hora que o anjo segura, né? E você consegue perceber a luz que reflete no anjo. Então aquela luz em diagonal está presente. Aqui tem mais algumas obras. Você consegue ver a luz, né? Como nós já falamos. O gestual, o sofrimento. Olha rosto dos homens, né? O desespero. Essa é uma obra que estava sendo restaurada do Caravaggio e agora ela está novamente no museu lá em Roma. Essa obra está um pouco borrada, mas a gente consegue também ver o gestual e a luz. Essa foi a segunda obra, quase não dá para perceber ela na hora do teatro, mas a gente consegue também aqui perceber nitidamente, né, esse semblante dramático. Então, drama presente, Baco foi a última obra, então é o deus do vinho, o deus do vinho na mitologia. Aí aqui nós temos quando ela arranca a cabeça de João Batista, então a luz está na moça, né? E no João Batista, na pessoa em si. Temos aí também Narciso, né? Que ele se apaixona pela própria imagem, também é um tema mitológico, então nós estamos percebendo já que os temas eles são religiosos e mitológicos, né? Então aí também um momento onde nós conseguimos perceber claramente a expressão dramática. Esse também do anjo e a flor, né? O anjo quando entrega a flor a Maria, quando, né? Um símbolo religioso, né? Com Maria, a luz no rosto de Maria e no anjo. E nós conseguimos assim visualizar essa característica do barroco. Então aí é uma obra também do Caravaggio, está na apostila de vocês, onde ele fala, onde ele retrata a morte da Virgem. Então é uma obra extremamente expressiva, porém tem algumas peculiaridades. Por exemplo, os homens da obra eles lembram muito pessoas muito pobres, então moradores de rua, por exemplo, e são os apóstolos retratados, né? Então ele coloca essas pessoas que são importantes dentro da igreja como pessoas simples, tá? Então uma marca muito grande dessa obra. Foi até muito criticada por causa disso, tá? Então aí a gente consegue ver o sofrimento, a expressão de dor e de desespero, que é a característica do barroco. Na obra também demonstrando essa simplicidade que ele coloca né, os homens, ele os coloca descalço na obra, então nós conseguimos ver o pé dessas pessoas, o que não era muito característico. E a Virgem, ele retrata e ele diz que é uma moça que ele viu morta, afogada, e ele coloca esse semblante da morta que foi visualizada na Virgem
no momento da morte, ok? Ah, então, esse é o barroco italiano, que surgiu para fortalecer mais a igreja, porque o momento histórico da época, o momento político da época era um pouco complicado, principalmente porque estava se instalando uma nova ordem, né? Martim Lutero sai da Igreja Católica e cria a Igreja Protestante e faz com que as pessoas percebam as irregularidades que ele citava dentro da Igreja. Então, a Igreja, para poder retomar, né, a sua visão, o seu, até mesmo o seu poder, ela faz com que essas obras tragam o povo mais para próximo da igreja. Então, é por isso que a gente vê muito tema religioso, ok? E aí tem uma atividade, que é a atividade da apostila, que está lá na página 7. Tem um pedaço muito pequeno para você poder escrever, então eu sugiro que você faça no caderno, ok? Numa folha maior. Então, pesquisem a vida e as obras de Caravaggio, eu já dei uma pincelada aí para você bem grande sobre isso. Pesquisa um pouco sobre a vida dele, é bem interessante. Depois você vai registrar algumas características do pintor e aspectos que as diferenciam da arte e dos pintores do Renascimento. Então, volta lá para Michelangelo, Leonardo. Qual é a diferença do Barroco e do Renascimento? Das características da obra, por exemplo, de Caravaggio e das obras de Leonardo da Vinci, tá? Quais são essas diferenças? Então, escreve um pouquinho sobre isso, tira uma foto e envia para mim, postando aí no tópico da atividade 1 do Classroom, ok? E aí, mais uma sugestão que pode ser feita no caderno. Eu acho que é melhor, até para eu ler e para vocês poderem ter um espaço maior para poder dissertar sobre isso, ok? Não se preocupem, nós vamos ter prática, não sei, talvez desenho, talvez uma expressão mais artística, digital, mas nós vamos ter mais para frente. Nós vamos falar muito de barroco ainda, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Espero de coração que vocês tenham conseguido entender. Tá difícil para mim, tá difícil para vocês, mas a gente vai passar por tudo isso junto e vai dar certo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.